Boa noite! Boa noite a todos, bem-vindos à nossa live de nutrição da série Rice Money Maker. Eu sou o professor Alencar Zanon, coordenador da equipe Field Crops, e aqui do meu lado... Eu sou a Camille Flores, coordenadora do Rice Money Maker. Muito bem! Iniciamos então mais uma live da série Rice Money Maker e hoje nós teremos um tema muito importante. Camille, com o que nós estaremos falando nesta noite de segunda-feira? Bom, hoje o nosso tema principal é sobre o primeiro fator que está causando as lacunas de produtividade nas lavouras de alta eficiência produtiva: nutrição. Então nós vamos ter a presença hoje do professor César, lá da Universidade Nacional de Entre Rios, na Argentina. Também o nosso parceiro, consultor, produtor de San Javier, também na Argentina, Leonardo Van Opstal. E também da nossa colaboradora e apoiadora, Timacri Agro, a gerente de desenvolvimento, a Fernanda Weber, também vai estar com nós. Excelente, Camille. Antes de nós chamarmos os nossos convidados dessa noite, nós gostaríamos de agradecer a todas as empresas e instituições que fazem parte da Latin American Rice Networking. Muito obrigado à Universidade Federal de Santa Maria. Muito obrigado à Exalc, USP, São Paulo. Muito obrigado à Universidade Nacional de Entre Rios, na Argentina. BASF, We Create Chemistry. Muito obrigado a Timac Agro. Obrigado a Cultivar Agronegócios, a Tafirel, que estiveram conosco, né, Camille, na semana passada, mostrando um pouquinho da importância da produção sustentável de arroz. Obrigado a AgroSoil do Paraguai, a AgroSuporte, a AgroPrecision, a Associação dos Arrozeiros de Alegrete, a Locus Precision Agriculture, a Crops Team Knowledge on Farm e ao Fundo Latino-Americano de Arroz Irrigado. Muito bem, então nessa noite especial nós teremos como foco nutrição. E é muito importante todo mundo entender o porquê nutrição. Nutrição é hoje, né, Camille, o fator de manejo que mais promove perda de produtividade em lavouras de arroz. Então nós convidamos grandes autoridades para estar conosco debatendo esse tema tão importante quando a gente pensa em produção sustentável e lucrativa de arroz. Muito bem, vou me aproximar um pouquinho do telefone, Camille, para chamar os nossos convidados. E também eu gostaria de pedir para todo mundo, ó, tem uma flechinha aqui do lado. E essa flechinha aqui, a gente pode clicar nela, vamos clicar nessa flechinha, eu estou fazendo aqui isso nesse momento também, vamos clicar na flechinha e vamos convidar os nossos amigos, vamos convidar os produtores que estão interessados em produzir arroz com rentabilidade. Muito bem, estou convidando aqui, vou pedir para todo mundo encaminhar esse aviãozinho. Realmente é uma oportunidade muito boa de nós falarmos do principal tema que promove perda de produtividade em lavouras de arroz irrigado. Então vamos encaminhar esse aviãozinho para todo mundo e vamos para mais uma live do Rice Money Maker. Muito bem, enviamos os convites, vamos espalhar essa live. Pessoal, vocês estão nos escutando bem? Por favor, nos deixem saber se vocês estão nos escutando bem. Também vamos pedir para vocês o seguinte, ó, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem ir fazendo perguntas. Nós temos aqui o Érico, o João e a Bruna no backstage, anotando as perguntas e a gente vai pedindo para os nossos convidados nessa noite. Muito bem, então vamos lá. Vou iniciar aqui os convites. Vou pedir para vocês também colocarem de onde vocês estão nos assistindo nesse momento. Vamos ver de onde nós temos pessoas nos assistindo. Então, vou enviar um convite aqui. Enviei um convite. Vai receber lá. Professor César, eu encaminhei um convite para o senhor. Encaminhei agora um convite para o
para o Leonardo. Um convite para o Leonardo também. Vamos ver aqui se foi o convite. Foi o convite para o Leonardo. E agora eu vou convidar a Fernanda também. Vamos ver aqui. Vamos ver se chegou a Fernanda. Um convite para a Fernanda. Vamos ver um convite para a Fernanda, um convite para o professor César e um convite para o Leonardo. Olha aí, mas que maravilha, hein? Professor César e Leonardo já presentes na área. Muito boa noite. Buenas noches. Buenas noches. Boa noite. Bueno, Vocês nos escutam bem? sí, escuchamos bien. Muito bem. Eu vou enviar um convite de novo aqui para Fernanda. Vamos ver se a Fernanda vai conseguir se conectar conosco. Fernanda, vou mandar um convite para a senhora agora. A senhora está no celular aí e vai aparecer para a senhora um convitezinho. E vamos ver se a senhora consegue entrar aí. Nos deixa saber, Fernanda, se a senhora recebeu o convite. Vamos ver. Apareceu aqui Fernanda Weber convidando Fernanda Weber. Fernanda Weber apareceu para mim, não está conseguindo entrar. Então, Fernanda, eu vou pedir para a senhora, quando vê, vale a pena trocar a sua rede de internet. Pode ser que o sinal da senhora aí não esteja muito bem. Se a senhora puder, pelo seu celular, né? Lembrando que a senhora tem que estar no celular. E aí eu convido a senhora de novo. E se a senhora puder entrar por outra rede de Wi-Fi. Muitas vezes, talvez até dá para se desconectar da rede do Wi-Fi e ficar só pelo celular, dependendo de onde a senhora estiver. Mandei o convite para a senhora de novo. Vamos ver se a senhora consegue entrar. Nesse meio tempo, eu já gostaria, né, Camille, de passar a palavra para ti, para fazer os agradecimentos dos nossos convidados e pedir para eles se apresentarem. Bom, agradecemos não só a participação de vocês nessa noite, né, por aceitarem estar com nós. A gente sabe que vocês estão sempre na correria, mas também agradecemos a parceria desde o primeiro ano, né, desde a primeira edição. A gente já está na 4ª edição do Rice Money Maker e essa parceria entre Argentina e Brasil foi firmada desde a primeira edição. Então, agradecemos muito a participação e apoio de vocês. E neste ano também nós temos a primeira vez a participação e apoio da Timac Agro, que entrou para fazer parte também da Latin American Rice Network. Então, gostaríamos que vocês se apresentassem, contassem de onde vêm, as suas instituições, então, as suas funções aonde vocês, nas suas regiões. E muito obrigada. Professor César. Começamos pelo senhor. Hola. ¿Escucha? Sim, escutamos bem. Bien. Se corta un poco para mí. Nós escutamos bem o senhor. Nós queria pedir para o senhor se apresentar. Ok, buenas noches a todos. Soy César Quintero de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Trabajo con el equipo de Field Crops hace ya unos años y coordino la red de Rice Money Maker en Argentina. Soy profesor de edafología de suelos y fertilización y me he dedicado especialmente al arroz en los últimos 20 años. Muito obrigado, professor César. Com certeza, o professor César é uma das maiores autoridades quando a gente pensa em nutrição de arroz. Professor de uma das melhores universidades da Argentina quando a gente pensa em arroz e também um grande consultor pensando em eficiência no uso de nutrientes. Muitíssimo obrigado, professor César, pela parceria com a nossa equipe de Crops e por ser o nosso coordenador do Rice Money Maker na Argentina. Agora, passamos a palavra para a Fernanda. Agradecemos muito, Fernanda, pela parceria. Com certeza, nós temos aqui uma das principais empresas do ramo de nutrição, a Timac Agro, e a Fernanda é a desenvolvimento de mercado dessa empresa. Então, gostaríamos de pedir para a senhora, Fernanda, se apresentar e contar um pouquinho da sua história. Boa noite, Alencar. Boa noite a todos. Tudo bem? Para mim é um prazer, para nós da Timac é um prazer participar. Nós realmente estamos sempre muito
estamos felizes, né, por fazer parte desse projeto que é tão importante, não somente na cultura do arroz, mas na cultura da soja também. Então, acreditamos no trabalho que vocês fazem nesse projeto que nós entendemos ser incrível, né, devido aos resultados que eles nos trazem, as informações que são geradas e principalmente por trazer informação que a gente possa aplicar a campo e fazer com que o produtor possa produzir mais e melhor. Acho que esse é o grande propósito. Bom, meu nome é Fernanda, eu sou engenheira agrônoma, sou formada em Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul, e a minha função hoje, como você bem falou, é desenvolvimento de mercado. Eu trabalho há 15 anos na Timac e dentro do departamento de pesquisa, desenvolvimento e marketing e comunicação da empresa. E mais uma vez é um prazer. Na verdade, eu estou me sentindo aqui até meio deslocada com esse time de peso aí que vai participar. Espero poder contribuir. Show de bola, Fernanda. Muitíssimo obrigado. E realmente o que nós queremos nas nossas lives é ter as diferentes representações do que é o Rice Moneymaker. Então nós temos aqui o professor César, professor universitário, nós temos a Fernanda representando as principais empresas de nutrição quando a gente pensa em arroz. E agora eu passo a palavra para o Leonardo, que representa aí os consultores e os produtores de arroz. Está com o senhor a palavra, Leonardo, e desde já o nosso muito obrigado. Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad, muy halagado por estar en este live. Yo soy consultor agrícola, ingeniero agrónomo. Fui alumno de César, después trabajamos juntos unos años, así que nos conocemos hace mucho y sigo sus consejos. Así que bueno, desde hace ya 10 años estoy en la zona de Santa Fe, en Argentina. Asesorando productores arroceros. El ecosistema acá es bastante particular, así que hay que adaptarse. Y es el cuarto año que participo en el campeonato con dos representantes todos los años. Y bueno, mal no nos ha ido y acá estoy para contarles lo que ha pasado en estos últimos años. Muito bom, Leonardo. Muito obrigado pela parceria. Realmente é muito bom estar com você novamente. Estivemos juntos, né, Camille, com o Leonardo e com o professor César no Congresso Internacional do Arroz no Panamá. E agora estamos novamente juntos para discutir um pouco esse tema que é tão importante. Então, Camille, passo a palavra para ti para fazer a primeira pergunta. Pode ir escolhendo aí a ordem que tu quiser que vá respondendo. E também, assim, ó, quem estiver nos assistindo, fique bem à vontade para interagir. Os palestrantes, se quiserem fazer uma conversa entre vocês, também fiquem muito à vontade. Esta live, ela vai ficar gravada também nas redes sociais da equipe Field Crops. Amanhã nós estaremos compartilhando o link no YouTube para quem não conseguiu assistir toda a live ou para quem perdeu, ela vai ficar à disposição. Muito bem. Camille. Bom, então a gente tem diferentes representações aqui, né, como diz o professor Alencar, e aí a gente gostaria de ouvir de cada um de vocês por que vocês acham ainda as vivências, as experiências de vocês no campo, enfim, como consultor, produtor, professor, também consultor, de que a nutrição ainda é o principal fator que está causando a lacuna em lavouras de alta eficiência produtiva. Muito bem. Talvez começamos com o senhor, professor César, e também lembrando a todos que estão nos assistindo, né, com o trabalho do Rice Moneymaker, nós conseguimos identificar, né, Camille, com dados de lavoura, que o principal fator que limita ainda a produtividade de arroz é a nutrição. O senhor, professor César, que é uma das maiores referências que a gente tem na América Latina e com certeza no mundo em nutrição de arroz, por que o senhor acredita que ainda é esse fator que está limitando? Bien. Es un desafío todavía que tenemos a nivel de extensión y divulgación, una adecuada nutrición. Es como un proceso que lleva más tiempo y juntamente cuando los suelos se van degradando y van disminuyendo su capacidad de proveer una parte de la nutrición, porque una parte de la nutrición de las plantas de arroz proviene del suelo. Todavía podemos hacer eso, ¿no? Y otra parte es la que nosotros complementamos, hacemos una fertilización complementaria. Lo que yo tengo registrado en los últimos 10 o 15 años de análisis y de ensayos, es que nuestros tratamientos en fertilización rinden cada vez menos, aunque tengamos variedades cada vez mejores. Y entonces
y por otro lado manejamos mejor los cultivos y tenemos variedades que rinden cada vez más y que requieren más nutrición para alcanzar altos rendimientos. Entonces la brecha de nutrición y la cantidad de requerimientos o la necesidad de fertilización se va agrandando. Entonces es como que nosotros no alcanzamos a poner la cantidad justa que la variedad puede dar más potencial y el suelo puede darnos menos. Y entonces ahí creo que esa carrera que vamos lento, vamos a ir corriéndola de atrás, nos deja un poco tal vez sin la nutrición adecuada. Y lo otro que se complementa con esto es la necesidad de mayor número de elementos con que fertilizar. El caso nuestro siempre fue fósforo y nitrógeno solamente, y con eso alcanzábamos 6.000, 7.000, 8.000 kilos, y hoy con eso solo no alcanza. Tenemos que complementar con otros elementos que acá el suelo los proveía inicialmente, como el potasio. El potasio ahora tenemos que colocarlo, el zinc tenemos que colocarlo y también tenemos que estar colocando azufre que hace el complemento, siempre pensando en laburas o campos de alta productividad, ¿no? Las productividades medias todavía las podemos alcanzar con niveles de fertilización más bajos, pero cuando uno piensa en 10.000 kilos o más los que uno tiene que aplicar y las dosis más altas. Muito bom, professor César. Só fazendo uma tradução aí, pensando na questão do espanhol. Mas brilhante a sua resposta, como sempre, né, professor? Então, o professor César comenta que uma parte da nutrição vem do solo. Com o passar do tempo, essa reserva ela vem reduzindo. De um outro lado, nós viemos aumentando o potencial produtivo. Então, nós temos menos nutrientes disponíveis no solo e uma maior demanda em virtude do aumento do potencial genético. E associado a isso, muitas vezes nós estamos acostumados a olhar alguns macronutrientes e estamos esquecendo de outros macros, como o enxofre, que o professor César colocou, e também micronutrientes. Então, isso aí realmente é muito importante e essa visão que o senhor tem, professor, realmente é muito boa. O professor César, além de ele ser um estudioso, ele realmente está no campo. Eu gosto de ver o professor César em cima de uma plantadeira, metendo experimento de parcela dentro da lavoura do produtor e realmente medindo. Isso realmente é muito importante. Show de bola, professor César. Muito obrigado. E agora eu passo a palavra para a Fernanda. Fernanda, o que a senhora atribui, então, à nutrição ainda ser um dos maiores fatores que promovem perda de produtividade a nível de lavoura? Vamos lá. Essa pergunta ela é super importante, né, Alencar? E me remete muito ao trabalho que nós fizemos também quando nós falamos sobre soja, né? O Fabinho Montenegro também mostrou isso, que principalmente fósforo, né, em alguns casos, foi o gap limitante da produtividade. E quando a gente fala de arroz, não é diferente, né? Quando nós olhamos para a curva de extração de nutrientes, né, ou a curva de absorção de nutrientes, e olhamos para o fósforo principalmente, né? Na fase inicial ele é super importante. E muitas vezes o produtor esquece que houve, né, o melhoramento genético ou acaba fazendo uma adubação sem fazer uma análise de solo, por exemplo, né? Então isso também acaba limitando muitas vezes o que está sendo fornecido para a planta. Então acho que a importância de entendermos, né, qual é a quantidade de nutrientes que precisa ser disponibilizada para a cultura, no caso do arroz, ela inicia numa boa interpretação de uma análise de solo, né? Uma coleta de solo, para entender qual que é realmente a necessidade daquela área. E nesse caso, né, fósforo, quando nós falamos que a necessidade da planta é principalmente nessa fase inicial, muitas vezes as áreas, né, que nós produzimos arroz no Brasil são áreas com baixo pH, né? Então, quando nós olhamos para as principais regiões, né, Rio Grande do Sul, Tocantins, Mato Grosso, né, que são regiões produtoras, Santa Catarina, nós temos também essa limitação do pH do solo. E muitas vezes isso limita também a disponibilidade dos nutrientes. Então, acho que ela começa por entendermos quais são as características desse solo, qual é a necessidade, né, para correção e para disponibilizar esse nutriente para a planta. E, no segundo momento, tem as limitações dos nutrientes como nitrogênio e potássio, que muitas vezes a aplicação é feita e nós não estamos fazendo a aplicação, talvez, no momento correto, ou até mesmo com as fontes, né,
que conseguem disponibilizar a quantidade de nutriente que é necessária para a planta. Então, eu entendo que é um conjunto de informações que precisa estar disponível, que nós, né, como agrônomos, como consultores, como empresas também que fazem esse trabalho a campo, precisam levar essa orientação para o produtor e dessa forma nós conseguimos realmente aplicar o nutriente da forma correta, no momento correto, para que a planta consiga absorver nas fases que ela necessita, né? Dependendo se é vegetativa ou reprodutiva e qual que é o nutriente que a planta mais demanda naquele momento. Então, nós entendemos que nós temos que ter uma fotografia, né, da área e da cultura para saber qual que é o momento correto e a quantidade correta para fazer a aplicação. Excelente, Fernanda. Muitíssimo obrigado pela reflexão e nós temos observado isso também, né, Camille? Que quando a gente olha o balanço de nutrientes, muitas vezes está até sobrando nutriente. Mas não é questão de quantidade mais, nós precisamos realmente ser eficientes e para sermos eficientes nós precisamos de tecnologias que disponibilizem a quantidade de nutriente de acordo com o estágio de desenvolvimento da cultura e olhando o potencial de produtividade de cada lavoura. Então, é realmente esse o desafio que a gente tem e agora nós já começamos a entender um pouquinho mais, depois da resposta da senhora e do professor César, o porquê que nutrição ainda é um dos principais fatores que limita a produtividade das lavouras de arroz. Muito bem, nós estamos aí com 50 pessoas nos assistindo ao vivo, na média, Camille, por live, está dando ao redor de 400 ou 500 pessoas que entram na nossa live. E as lives ficam gravadas. Nós temos aí ao redor de 5.000 contas visualizando as nossas lives. Então, realmente, todas as lives estão dando uma audiência assim, muito superior ao que nós esperávamos, né, Camille? Muito bem, então vamos lá, doutor Leonardo, passamos a palavra para o senhor que está dentro da lavoura, que trabalha diretamente com o produtor e que tem um excelente professor pensando em nutrição, né? O que o senhor está enxergando aí e o porquê que o senhor acredita que nutrição é o fator aí que mais limita a produtividade a nível de lavoura? Bueno, creo que es porque la nutrición es una pata de una cadena donde se tiene que dar en tiempo, en forma, ¿sí? Y en un momento indicado del cultivo. Cuando César decía que a medida que pasan los años hay que ir fertilizando cada vez más, también con variedades que rinden más, el ciclo de esas variedades es el mismo o más corto que el ciclo de las variedades antiguas. Entonces, uno le está pidiendo a un material vivo que produzca más en menos tiempo y eso genera una tasa de extracción que a veces el suelo no se lo puede aguantar, no lo puede suplir. Y poner el fertilizante en el momento donde las curvas de absorción son con una pendiente mayor es la herramienta que podemos llegar a manejar como consultores, decir, bueno, ahora es el momento de fertilizar, ahora es el momento de aportarle a esta planta lo que necesita. No solo en cantidad, sino en el tiempo exacto. Un ejemplo, esta semana en Argentina bajó la temperatura muchísimo. Y bueno, y eso seguramente nos va a afectar todos los tratamientos de fertilización que hicimos la semana pasada. Van a ser de baja eficiencia, porque esas plantas están a un nivel metabólico mucho más bajo. Sin duda, ahí está la mano de nosotros, los técnicos, de decir, bueno, este lote hay que volverle a poner algo porque perdió su eficiencia. Si queremos tener tantos kilos, tendremos que refertilizar. En fin, un montón de manejos diarios que hacen a la cuestión de manejar esta laguna que nos genera la falta de fertilidad, ¿no? O el mal manejo de los nutrientes. Perfeito, Leonardo. Eu acho que esse ponto é muito importante, né? E ressalta aí a necessidade de nós termos bons consultores dentro da lavoura, realmente fazendo esse levantamento e como o senhor colocou, né? Baixou a temperatura. Aqui também, Leonardo, agora é impressionante. A temperatura mínima ontem foi 13 graus, a temperatura máxima 14 graus, desculpa, a temperatura mínima hoje 14 graus de novo. E se pensar isso na taxa de crescimento da planta e no aproveitamento dos nutrientes, com certeza tem uma relação aí muito forte.
Excelente, Leonardo. Excelente mesmo. Muito bem, dona Camille. Passamos então agora para a segunda pergunta dessa noite. Bom, o que a gente pensou, né? Vocês, de repente, até o Leonardo pode comentar a experiência que ele teve nessa última edição, na ideia de que como vocês enxergam as avaliações que a gente faz no Rice Money Maker, por exemplo, análise nutricional da folha, o balanço de nutrientes das lavouras, de que maneira isso pode ajudar o produtor a tomar decisão. Muito bem. E eu ajudo a complementar aí, Leonardo. E assim, ó, trazendo até um comentário da live do Soybean, onde nós tivemos um argentino também participando da live. Como é que é mesmo o nome? O orientado do Patrício lá nos Estados Unidos, o Walter. O Walter Ciocari. O Walter agora é professor visitante da Universidade de Nebraska. E aí ele comentava, e eu já peço para vocês três também isso, na linha que a família aborda. Ou seja, assim, ó, pensando em fazer avaliação nutricional, como que vocês enxergam hoje? O Rice Money Maker faz análise foliar, faz análise de solo, faz balanço de nutrientes. Como que vocês enxergam assim hoje? Quais que seriam as melhores formas para fazer diagnóstico pensando em nutrição? Agora começamos pelo senhor Leonardo, depois vamos para a Fernanda e deixamos o professor César por último. Leonardo. Bueno, como dijo Fernanda al principio, es imposible hacer un buen diagnóstico si no se arranca de un análisis de suelo, ¿no? Teniendo un buen análisis de suelo y una historia del lote. Después, en mi caso personal, no hago análisis foliares, me queda medio incómodo, pero hago mucho diagnóstico visual, ¿no? Nosotros conocemos el cultivo, conocemos si tiene removilización en hojas, si expresa algún síntoma de deficiencia, y podemos llegar a agudizar algo ahí. Y bueno, y desde que estoy con el campeonato, a mis lotes testigo, todos los años tengo el reporte de los análisis de foliares y con eso voy tratando de corregir en un año posterior, ¿no? Buscándole la manera de hacer esa corrección más finita el año siguiente. Pero yo creo que el análisis de suelo y el diagnóstico visual es fundamental. Excelente, Leonardo. Muito bom mesmo. Fernanda. Vamos lá. Eu acredito que foi o que eu comentei exatamente na primeira pergunta, né? Além da análise de solo, análise foliar, o histórico da área e outros fatores, né? Que hoje também nós conseguimos evoluir, por exemplo, a compactação do solo. Muitas vezes é uma informação que nós não avaliamos, né? É um dado que não se leva muitas vezes em consideração, mas pode também estar prejudicando uma questão de fósforo ou até mesmo de outros nutrientes, né? Questão climática. Então, eu entendo, nós entendemos, né? Nós da Timar entendemos que o diagnóstico de todos os fatores que podem afetar a nutrição da planta, eles precisam ser analisados. Então, tudo começa por uma análise de solo, nós conseguimos enxergar quais são as características daquela área, entendendo qual a interação entre os nutrientes, entender a questão, então, textura, né? Como que esse perfil de solo também faz com que os nutrientes se comportem, e a questão também climática, então, temperatura, momento que os nutrientes são aplicados, que essa planta consegue absorver esses nutrientes e outros fatores que muitas vezes nós achamos que não estão relacionados com a nutrição, mas também estão. Por exemplo, a aplicação de defensivos, né, que muitas vezes podem afetar a constância estomática da planta e a planta não consegue absorver nutrientes. Então, entendemos que a nutrição ela não é somente o fornecimento de nutrientes, mas também todo um diagnóstico do histórico da área, de como que é o comportamento climático, como que é a questão física dessa área, para que a gente consiga se entender se aquele gap do nutriente está só com baixa disponibilidade ou se tem outros fatores influenciando também. Então, entendo que a análise de solo, análise foliar é fundamental, mas todas as informações da área são muito bom. Realmente, cada vez mais a gente tem que olhar mais o sistema de produção como um todo para entender quais são as melhores práticas de manejo. Agora, professor César, o senhor que procura sempre estar nos principais congressos
em todo o mundo, participando, indo para a Ásia, indo para a Europa, indo para os Estados Unidos, participando das grandes conferências que a gente tem aqui na América Latina. Como o senhor vê, professor César, a questão de diagnóstico nas lavouras de arroz e também aonde o senhor entende que nós poderíamos melhorar? Bien, si uno compara por ahí otros países, algunos países muy desarrollados adoptan este tema como un sistema industrial casi. Pueden decir, óxido, 150 kilos de cloruro, 300 kilos de nitrógeno, etcétera, y eso es como una receta que se aplica en grandes superficies o zonas. Nuestros productores, en especial en Argentina y creo que en Brasil también, son bastante más inquietos y sobre todo los que participan del Rice Money Maker son productores que buscan la superación. Entonces, ahí es donde vemos que realmente tratan de buscar la máxima eficiencia y es el objetivo, ¿no es cierto?, de todo nuestro grupo con ustedes, ¿no? Buscar la eficiencia productiva en todos los insumos. Y la nutrición que nos está limitando, tenemos que ajustarla. ¿Dónde hacemos pie inicialmente? En los nutrientes que se mueven poco, los nutrientes poco móviles en el suelo, como el fósforo, como el potasio, nosotros tenemos que hacer la base correcta. Ahí es fundamental el análisis de suelo, sin duda, el histórico de análisis de suelo y colocar la dosis justa, porque luego eso es difícil de reparar. La alternativa del manejo sobre la chacra, sobre el color, sobre los análisis de foliares, nos queda mucho para el nitrógeno. El nitrógeno nos da síntomas de color, nos da deficiencia en los análisis, es el combustible del rendimiento es el nitrógeno. Pero siempre tenemos que mirar que hayamos colocado las bases necesarias como el fósforo, el potasio, a veces el calcio también si el pH es muy bajo, a veces el zinc si el pH es alto, o algún otro elemento que falta como el azufre, para darle todo el potencial con el nitrógeno. Y siempre están mirando los análisis foliares que nos pueden dar una evidencia de que algo puede aparecer, o en alguna situación, alguno de los otros elementos que no estamos considerando aparece. Hay cuestiones particulares que en algunas situaciones se da que algún elemento está limitando la fertilización. Muito bom, professor César. Realmente é muito interessante e aí a gente observa a importância de nós ter as bases claras, muito conhecimento para pensar em uma nutrição mais eficiente. Muito bem, Camille. Nós temos uma pergunta aqui, ó, eu vou procurar ela. Essa pergunta vem assim, ó. Talvez, não sei quem fica, todos estão convidados para responder, mas a pergunta vem da Soledad Armoa, que agora está lá na Universidade de Nebraska, fazendo uma parte do seu doutorado. Muito obrigado, professora Soledad Armoa, da Universidade Nacional de Assunção do Paraguai. A pergunta é, em termos nutricionais, estão tocando o manejo em sistemas ou enfocados no cultivo individual? Talvez podemos começar contigo, Leonardo. Como que tu está pensando assim o manejo das lavouras que tu assiste? Tu olha o cultivo do arroz ou tu já está olhando qual é o que vem antes, se vem soja, se veio arroz, qual que era a planta de cobertura? Bueno, particularmente la zona de Santa Fe tiene muy poca rotación. El cultivo de arroz sobre el cultivo de arroz es el 95% del área. Entonces, es medio lo mismo enfocarme en el sistema o en el cultivo, ¿no? Yo lo que diferencio normalmente es la fertilización de base, la hago para toda la zona igual, ¿no? Lo que va a la semilla, a la siembra, hago medio para todos los lotes lo mismo, por una cuestión de practicidad logística también, ¿no? Cuando las sembradoras salen a trabajar
hay muchas hectáreas por sembrar en muy poco tiempo. Es una zona donde las lluvias generan grandes pérdidas de tiempo porque es muy plano, el agua no se va, entonces por unas lluvias a veces perdemos más de una semana de siembra. Entonces yo ponerme a decir este lote va con esto, este va con esto, es como que complicaría mucho las cosas. Ahora sí, en la fertilización pre-riego y en la fertilización en diferenciación va mucho por la variedad, qué variedad es y a qué apunta el lote, si es un lote que va a tener buen potencial, que haya nacido bien, que venga con un buen desarrollo desde el arranque. Apunto a un objetivo y si veo que un lote que ya viene deprimido, no pongo de más. Siempre voy tratando de poner lo que estimo que el cultivo me va a dar. Excelente, excelente, Leonardo. Realmente muito bom, né? A gente tem que estar dentro da lavoura para tomar as decisões. Não podemos fazer uma receita quando começamos e aí seguir solamente essa receita. Fantástico. Eu não sei, professor César, algum comentário nesse sentido de uma nutrição pensando no sistema de produção? Sí, creo que el enfoque es hacia el sistema, salvo en las condiciones de campos que son arrendados, alquilados, alugados por un año, entonces, bueno, uno se enfoca en el cultivo únicamente. Pero bueno, el enfoque nuestro acá es, si el sistema es arroz continuo, llevar los nutrientes que quedan en el suelo, como el fósforo y el potasio, a un nivel deseado, construir un nivel de fertilidad básico para que el arroz se sustente sobre eso, y si es un arroz en rotación, podemos construir un nivel de fertilidad un poquito más alto porque los otros cultivos como soja o maíz requieren niveles de fertilidad más altos. Así que sí, la fertilización está enfocada a un sistema de producción. Perfeito, professor César. Fernanda. Vamos lá. Bom, Alencar, eu acredito que essa pergunta, ela vem, as boas respostas viriam do campo, né? Viriam dos consultores, produtores que atuam aqui na nossa região, né, no Brasil. Mas o que nós vemos, né, em todas as áreas que a gente acompanha, uma vez que se adota um sistema, uma adubação de sistema, né, pensando em produção de matéria orgânica, melhoria, né, de matéria orgânica, rotação de cultura, o resultado ele sempre é positivo, né? Nós nunca vemos um resultado diferente disso quando se acompanham áreas assim. O que nós temos no Brasil de maneira geral, né? Áreas onde a sucessão, na verdade, é arroz, soja, né? Acho que essa é a grande maioria. E muitas vezes nós não temos adubação de sistema em áreas de arroz, né? Salvo ações. Mas com o resultado, com certeza, ele é positivo, né? Porque a gente vê exemplos disso em outras situações. E com certeza também nós temos um aumento, principalmente da matéria orgânica, quando se fala, né, em acompanhamento das áreas, pensando em realmente uma rotação de culturas e adubação, pensando no sistema. Show de bola, Fernanda. Muito obrigado, muito obrigado. Realmente são temas muito pertinentes e que permitem entender quais são os próximos passos para a gente ser mais lucrativos. Essas lives boas, né, Camila, elas passam muito rápido, nós vamos com 40 minutos de live. E antes de te passar a palavra para vocês agradecimentos e agradecer os nossos convidados, novamente eu gostaria de agradecer as instituições que fazem parte do Rice Moneymaker. Muito obrigado à Universidade Federal de Santa Maria, à Exalc, Universidade de São Paulo, à UNER, Universidade Nacional de Entre Rios, na Argentina. Obrigado à BASF, à Timac Agro, à Cultivar Agronegócios, à Tafirel, à AgroSoil, AgroSuporte, AgroPrecision, Associação dos Arrozeiros de Alegrete, Locus, Cropsteam e Fundo Latino-Americano de Arroz Irrigado. Muito bem, dona Camille, passo a palavra para a senhora, então. Bom, antes de fazer o encerramento, eu queria pegar um gancho do que o Leonardo falou, né? Essa inovação de utilizar o balanço, né? Pensando na sustentabilidade a longo prazo, que é esse o grande tema do Rice Moneymaker, sustentabilidade a longo prazo do solo, né? Do nosso sistema. Então, como muito bem o Leonardo falou, não é à toa que ele foi o campeão nesse indicador, né? A gente quer balanços neutros, no sentido de que não podemos só extrair do solo, não podemos também ter balanço muito positivo, porque isso está de uma maneira
danificando, ou no caso do nitrogênio, a atmosfera, ou nos outros nutrientes, de repente, muito alto acúmulo no solo. E essa é uma tecla que a gente bate muito com o produtor, né? De fazer a planificação da sua fertilização de acordo com a demanda, o potencial da sua lavoura, que é exatamente o que o Leonardo está falando, né? Eu aplico de acordo com o que eu sei ali mais ou menos o que vai produzir, justamente pensando em se ter um balanço neutro, que é o que a gente busca a nível de pensando em sustentabilidade desse solo. Então, agradeço novamente a participação de vocês, o apoio de vocês, a colaboração. E muito obrigada por esse tempo aqui, né, discutir o alto nível de nutrição. E esperamos e convidamos a todos vocês na próxima segunda-feira. Nós temos a última live da série Rice Moneymaker, casos de sustentabilidade na América Latina. Excelente, Camille. Novamente agradecemos a todos vocês. A gente sabe que vocês são pessoas muito ocupadas e estão disponibilizando aí o tempo de vocês e compartilhando todo o conhecimento. Então, passamos a palavra para vocês para deixar um último recado para todos que estão nos assistindo e que vão nos assistir. Passo a palavra para o senhor, professor César, para a Fernanda e para o Leonardo para finalizar. Bueno, muchas gracias por la invitación y espero que podamos hacer mejores recomendaciones de fertilización y no tratar a veces de corregir errores de manejo, como fechas de siembra tardías, malas densidades de siembra con dosis excesivas de fertilizantes, ajustarnos a la potencialidad que tenemos. Eso es un trabajo que ustedes hacen muy bien, determinar el potencial, y en ese potencial tenemos que trabajar para tratar de llegar lo más cerca posible. Bueno, acá estoy en el campo, fue una carrera llegar hoy a conectarnos. Estamos con arroces muy, muy lindos, con mucha lluvia también, cerca de la cosecha ya en el norte de Corrientes. Así que bueno, una buena cosecha para todos. Algunos estamos sembrando también, así que va a ser una larga cosecha, parece. Un abrazo y hasta siempre. Muchas gracias, professor César. Excelente. Fernanda. Vamos lá. Bom, Alencar, toda a equipe, né, do Field Crop, muito obrigada aí pelo convite. Nós somos parceiros, né, de vocês, assim, do trabalho. Temos orgulho de fazer parte desse grupo, né, desse trabalho que vocês realizam. Entendemos que o solo é o nosso maior patrimônio e a nutrição ela tem que ser olhada com carinho, né? Não é só a nutrição que faz com que o solo seja tão importante, mas a nutrição é fundamental para que a gente consiga ter culturas realmente produtivas. Esse é o trabalho que vocês fazem, analisando todos os aspectos, né, de produção, para que a gente consiga entender qual que é o detalhe que faz a diferença. E nós estamos aí para contribuir nesse trabalho. Então, obrigada, parabéns pelas lives e um grande abraço aí a todos, inclusive para a Argentina. Show de bola, Fernanda. Muitíssimo obrigado pela parceria da Timac Agro no Rice Moneymaker y no Soybean Moneymaker. Sensacional. Leonardo. Bueno, no quedan más que palabras de agradecimiento por invitarme y además por ser mis amigos. Yo los considero amigos, los he encontrado ya hace 6, 7 años. Venimos trabajando juntos, haciendo investigación, haciendo desarrollo. Los he podido visitar en Brasil, sé que son una familia grandísima de técnicos trabajando atrás del cultivo. Y bueno, como dice César, esperemos que tengamos buena cosecha y no nos olvidemos que atrás de la productividad y de la sostenibilidad hay un montón de familias viviendo de esto, que es parte de lo que hace a la sostenibilidad del sistema, ¿no? Que la gente deje de migrar del campo a la ciudad y que tenga su fuente de trabajo digna y sustentable, ¿no? Que puedan vivir de esto hace a que seamos buenos asesores y que esto siga para adelante. Muito obrigado, Leonardo. Muito obrigado, Fernanda. Muito obrigado, professor César, pelo tempo de vocês, pela disponibilidade, por todos os conhecimentos transmitidos. Muito obrigado a todos que nos assistiram ao vivo, que vão nos assistir, porque essa live vai ficar gravada nas redes sociais da equipe Field Crops. Esperamos a todos na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 20 horas, para ouvirmos os produtores que são os grandes campeões em sustentabilidade. Uma boa noite a todos. Boa noite, professor César, Fernanda e Leonardo. Até mais.
Obrigada. Até Buenas noches. segunda. Até Noches. segunda.